Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esporte Clube. Eu sou o Eric Alzani, eu sou amigo da velocidade aqui no canal. E bom, pessoal, hoje então mais uma vez estamos sem Fórmula 1, a Fórmula 1 volta só daqui a 2 semanas. Hoje vamos falar então sobre um pouco mais sobre as equipes, que eu vi que o pessoal curtiu um pouco o vídeo daquela história de categorizar os pilotos das equipes, não é? Então hoje, pessoal, vamos falar sobre um assunto aí que eu acho que tem gente que hoje chega na Fórmula 1 e se pergunta, sempre a Fórmula 1 foi Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren? Cara, se eu te contar pra vocês que não, cara. Tem muitas equipes que eram conhecidas no passado, que hoje são equipes que ainda estão no grid, que eu aposto que muito pessoal que é das antigas vai se recordar. Então hoje, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo sobre o passado das equipes atuais da Fórmula 1, ok? Então já vão deixando o like e bora para a nossa tela de interatividade. Bom, pessoal, então aqui estamos passado das equipes da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem muitas equipes que já passaram, que hoje em dia não existem mais, como BRM, Alfa Romeo, Maserati, e diversas outras equipes assim que passaram, enquanto algumas meio que sobrevivem até hoje, só que de outras formas, né, com outros nomes, com outras caras. Então vamos começar, eu tô falando sobre a ordem do Campeonato de Construtores do ano passado, começando então pela equipe mais badalada do ano passado, que foi a Red Bull. A Red Bull começou a sua passagem na Fórmula 1 como Stewart, sim, aquela equipe que passou até mesmo Rubens Barrichello e o Jan Magnussen, a promessa mais fracassada da história da Fórmula 1. E bom, a Stewart durou 2 anos, nesse meio tempo rolou uma corrida mágica em que a Stewart venceu e pegou um terceiro lugar em Nürburgring em 1999, corrida uma das coisas mais malucas da história da Fórmula 1. E bem, depois de vários outros sucessos, a Stewart foi meio que comprada pela Ford. Só que a Ford não queria meio que dizer diretamente que era dono da equipe, então eles decidiram comprar também, junto nesse pacotinho, a Jaguar. Sim, a Jaguar, aquela marca britânica, sabe? Então a Ford foi lá e se meteu na Fórmula 1 pela equipe Jaguar. E foi um fiasco absurdo, tanto de vendas quanto também de equipe. Foi talvez a pior compra da história da Ford em geral, não da Ford Equipes. A Ford não sabia como lidar com a Fórmula 1, a Jaguar também não sabia, e aí no meio disso tudo pegavam uns pilotos bons e não sabiam o que fazer com eles, como o Irvine e o Mark Webber. Então meio que foram deixando assim, até que chegou um ponto que eles precisavam vender a equipe para se salvar, e aí quem apareceu foi um conglomerado liderado por Dietrich Mateschitz, que era o ex-dono da Red Bull, foi lá e comprou e virou a Red Bull que a gente conhece desde 2005 até hoje. Mercedes. A Mercedes talvez seja a segunda equipe, a terceira mais antiga da Fórmula 1 ainda em vigor, tá? Porque a equipe começou lá nos anos 70 como Tyrrell. Sim, aquela Tyrrell que venceu 2 campeonatos com o Jack Stewart e teve vários outros sucessos, como por exemplo a P34, que foi o carro de 6 rodas, né? Foi um dos carros mais malucos que passou pela Fórmula 1. E bem, a Tyrrell durou dos anos 70 até os anos 90, ali por volta de 1998. A Tyrrell passou por vários problemas financeiros, teve acordos comerciais que deram muito errado, e aí então decidiram vender a equipe para o conglomerado da empresa de tabaco British American. Então eles foram lá e fundaram a British American Racing, ou BAR, onde passou até mesmo Jacques Villeneuve como um acionista, tá? E depois então eles ficaram de 1999 até 2005, onde em 2005 a Honda, que já começava a fornecer motores para a BAR, tinha ganhado a BAR da Jordan pela atenção da Honda, então a Honda foi lá e investiu mais na equipe e fundaram a Honda F1 Racing, que foi também um fiasco total, apesar de uma vitória do Jenson Button em 2006, ainda assim não foi o que a Honda esperava, que era brigar por pódios, brigar por vitórias, brigar por campeonatos, né? Então, no meio de 2008, no meio daquela grande crise econômica que teve, a Honda queria se livrar daquela equipe que não dava nada além de despesas. Só que então, Ross Brown, que era o chefão da Honda, foi lá e falou, beleza, eu quero a equipe para mim por 1 libra. Sim, 1 libra, a Brown GP nasceu. A Brown GP que talvez seja o maior conto de fadas da história da Fórmula 1. Foram lá, em 1 ano, conseguiram vencer o campeonato de construtores e de pilotos.
E detalhe, com um carro que no início parecia a Red Bull desse ano. No início do ano tinha um carro imbatível e aí começou a desmoronar a equipe. Então, cara, a Brown GP foi talvez o maior conto de fadas da história da Fórmula 1, que durou apenas 2009, né, com o campeonato do Jason Button. Porém, aí a Brown já não tinha mais dinheiro, o Ross Brown precisava vender a equipe, e aí chegou a Mercedes oferecendo para eles um bom dinheiro e comprando a equipe. O Ross Brown saiu dessa jogada como um ricaço, porque recebeu uma proposta da Mercedes por uma equipe inteira, olha, não deve envolver pouco dinheiro, né? Então a Mercedes foi lá em 2010, comprou, fundou sua equipe e até hoje ele se mantém como Mercedes. Ferrari sempre foi Ferrari, ponto final. Próximo não, vamos falar então direitinho, tá? Ferrari começou na Fórmula 1 em 1950, logo no início, porém não na primeira corrida como alguns pensam, tá? A primeira corrida foi o GP da Inglaterra, onde a Ferrari não participou devido a problemas de logística, e no GP de Mônaco, o GP seguinte, a Ferrari já estava lá no grid, tá? Ferrari nos anos 50 passou nomes como Alberto Ascari, Mike Hawthorne, o Juan Manuel Fangio, foram lá e ganharam campeonatos. Aí a Ferrari nos anos 60 teve o sucesso ali com o Phil Hill e também com o John Surtees. Aí nos anos 70 chegou um dos melhores pilotos da história da Ferrari, que foi o Niki Lauda, que ganhou 2 campeonatos e mesmo assim foi chutado da equipe pelo Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari talvez tenha sido o chefe mais mafioso que já passou pela Fórmula 1. Entenda, o que significa o chefe mafioso? Aquele chefe difícil, aquele chefe que não engole a seco crítica, tá? Aí a Ferrari passou de 1979, do último campeonato que foi de George Scheckter, até 2000 na real, até 2000 sem ganhar um campeonato de pilotos. Passaram 30 anos, mais de 30 anos, sem ganhar um campeonato de pilotos, né? Aí nos anos 90 a equipe começou a se deslanchar, começou a ganhar várias corridas. Em 99 ganhou os construtores, muito graças a Edmund Irvine e também ao Mika Salo e também ao Schumacher. E aí, então, nos anos 2000, começou a era de dominância da Ferrari, né? A Ferrari dominou 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 com o Schumacher, ganhou mais 2005 com o Kimi Raikkonen, e em 2008 quase ganharam o campeonato, ganharam por 30 segundos. Então, Ferrari ficou nessas, e hoje a Ferrari se mantém como Ferrari, né? A Ferrari é a equipe mais mítica, passou pilotos absurdos, tanto que ganharam o campeonato quando não ganharam, Schumacher, Lauda, Prost, vamos colocar na lista, vai, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, cara, é uma equipe lendária que se um dia sair da Fórmula 1, a Fórmula 1 vai junto com a Ferrari pro limbo, né? McLaren também sempre foi McLaren, foi fundado em 1966 por Bruce McLaren. Sim, Bruce McLaren foi uma pessoa real, ganhou até as 24 horas de Le Mans de 1966, ganhando em cima do Miles, né? Eu esqueci agora o nome lá do Vart vs Ferrari, vai estar aparecendo aqui embaixo. Bem, a McLaren começou seus anos de ganhar muitos campeonatos depois que um grupo liderado por Ted conseguiram pegar a McLaren e fundaram a McLaren F1 Racing mais popular de hoje em dia, né? Ganharam campeonatos com o Emerson Fittipaldi e também com o James Hunt. Só que aí então chegou um carinha chamado Ron Dennis e comprou a McLaren junto com a Project 4. E aí trouxeram um cara chamado John Barnard. E aí nos anos 80 a McLaren foi só ganhando. Ganharam 84 com Niki Lauda, 85, 86 com Prost, 88 com Senna, 89 com Prost, e aí chegaram os anos 90. 90 com Senna, 91 com Senna. E aí terminaram sua época de ganhar campeonato de pilotos com o ganhando construtores, com o Mika Hakkinen em 98 e 99. Aí chegou depois o Lewis Hamilton em 2008, né? McLaren hoje segue sendo McLaren, hoje a melhor equipe do grid da Fórmula 1, né? Com 2 pilotos super competentes e muito competitivos e velozes, e também um carro que está à altura deles. Aston Martin, aí começa já a zaraiar, tem um monte agora. Bem, a Aston Martin, ela foi fundada em 1991 como Jordan. Sim, aquela Jordan onde correu o Michael Schumacher, tá? A Jordan
permaneceu muitos anos na Fórmula 1 com um dono excêntrico, talvez um dos donos mais excêntricos pós-era do Enzo Ferrari, né? A Jordan viveu aqueles seus momentos de sonho no final dos anos 90, principalmente em 1999, onde chegaram a disputar o título mundial com o Heinz Harald Frentzen, mas então começaram a aparecer os problemas financeiros, principalmente depois que a Honda caiu fora do projeto com o Ed Jordan. A Midland então foi lá e comprou a equipe em 2005 e em 2006 viraram Midland. Aqueles que jogaram PS2, a Midland é a primeira equipe que muitos correram no Fórmula 1 2006. Sim, essa é a Midland que correu em 2006, tá? Aí logo em 2006 a Midland viu que o buraco da Fórmula 1 era muito embaixo, era muito dinheiro para ser gastado, foram lá e deram a equipe de bandejinha quase tudo para Spiker, né? Spiker que também teve um momento de glória ali em Nürburgring em 2007, quando o Wiederhock, Markus Wiederhock, liderou a corrida por algumas voltas no meio de um temporal, né? Aí depois em 2008 a Force India foi lá e comprou a Spiker, né? O Vijay Mallya, que era o dono da Force India, comprou tudo. Só que aí começaram a ver que o Vijay Mallya dava alguns calotes, coisa e tal, e aí em 2018 a equipe entrou em um processo judicial, onde então tiveram que vender parte da equipe para um bilionário chamado Lawrence Stroll, que fundou a Racing Point Force India, e no ano seguinte virou só Racing Point. Daí depois disso então, ele continuou até hoje com a equipe, só que trocou o nome em 2021 para Aston Martin. Não só trocou, como o cara comprou a Aston Martin em si. Então a Aston Martin até hoje permanece como esse nome, mas antes foi Jordan. Então uma história absurda da Aston Martin. Semelhante à Aston Martin, temos a Alpine. A Alpine também teve uma zaraiada de nomes, inclusive vale a curiosidade, a Renault que foi dona que era o antigo nome da Alpine, foi dona de uma equipe lá nos anos 80, a primeira equipe a usar motores turbo na Fórmula 1, e aí eles correram numa época que correu a Toleman, que é a equipe que sucederia a Renault até os dias de hoje. Então olha só que maluquice, hein? A Toleman, sim, aquela que correu o Senna, foi a primeira encarnação assim da Alpine, né? Logo em 85 o projeto estava bom até, e aí a Benetton, sim, a Benetton que correu o Schumacher, correu o Piquet também, foi lá e comprou a Toleman, né? E a Toleman então virou Benetton. Aí a Benetton começou a ter uns problemas financeiros ali no início dos anos 2000, e a Renault entrou na jogada e pegou a equipe inteira para eles. E aí a Renault foi lá e ganhou 2005, 2006 com o Fernando Alonso. E aí, depois disso, então, em 2009, principalmente em 2008, teve o caso Singapura Gate. Aí o Singapura Gate foi um negócio que tirou muitos investidores da Renault. E aí a Renault, então, teve que procurar novos ares. E aí acharam a Lotus, que estava disponível para entregar, assim, um projeto bom. E a Lotus criou o carro mais bonito, na minha opinião, da Fórmula 1 nesses últimos anos, né? Que foi a Lotus de 2012. Foi um carro extremamente bonito e veloz, que ganhou até corrida com o Kimi Raikkonen, né? Aí a Lotus teve problemas financeiros, principalmente relacionados ao Raikkonen, e aí então a Lotus foi embora da Fórmula 1, lembrando que essa Lotus não tem nenhuma semelhança, nenhum parentesco com a Lotus que correu lá nos anos 70 e 60, que ganhou vários campeonatos com Jim Clark, Graham Hill, Mario Andretti, então não é a mesma coisa, tá? E aí depois disso a Renault voltou para a Fórmula 1, dessa vez com um carro preto e amarelo, não um preto e azul como foi nos anos anteriores. E aí em 2020 entregaram a equipe para a Alpine, que é a divisão esportiva da Renault, e até hoje continuam como Alpine, porém não sabemos ainda se a Alpine vai ser vendida alguma hora, porque a Renault tá farta da Fórmula 1 já, como sempre esteve. Williams sempre foi Williams, vamos botar mais uma assim. Teve uma encarnação da Williams lá no início dos anos 70, no final dos anos 70, pra falar a verdade, que foi uma encarnação ali do Frank Williams, que depois virou a equipe Wolf, que chegou a ficar em segundo lugar com o campeonato de pilotos ali pelos anos 70, tá? Porém, então, o Frank Williams não desistiu, em 79 fundou a Williams que a gente conhece hoje. E aí em 80 já ganhou o campeonato com o Alan Jones, e aí então começaram a ganhar outros campeonatos nos anos 80, e foi, por exemplo, 87 com o Piquet e 82 com
o Keck Rosberg. Aí nos anos 90 a Williams deslanchou, foi o melhor ano da história, foi um dos melhores anos da história da equipe. Ganharam 92 com Nigel Mansell, 93 com Alain Prost, 96 com Damon Hill e 97 com Jacques Villeneuve. Então foi uns anos maravilhosos para a Williams, e a Williams depois disso entrou numa queda absurda que só agora estão começando a se recuperar. 2019 a Williams fez o pior carro da era híbrida, na minha opinião. Eu acho o carro pior do que foi a Haas de 2021, porque apesar de tudo, a Haas de 2021 às vezes conseguia fazer um milagre de Q2, só que a Williams de 2019 não conseguia nem com dois pilotos melhores do que o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher. Então, pra tu ver, esse era o nível da Williams aquele ano. Porém, agora nesses últimos anos a Williams está se recuperando e principalmente trazendo bons pilotos agora que tem uma dupla competitiva, né? Racing Bulls foi a primeira vez a Minardi. Sim, aquela Minardi dos anos 80 ainda sobrevive indiretamente na Fórmula 1, né? A Minardi, então, encarnou em 85 e ficou até 2005. Nesse meio tempo, a Minardi nunca conseguiu um pódio, nunca conseguiu uma pole. Chegou já quase vencer uma corrida ali em 2004, tá? Com o Jos Verstappen. Aquela corrida do Brasil quase que a Minardi poderia ter ganhado e ido ao pódio, tá? É que nem o Nico Hülkenberg, né? Nunca vai pro pódio, mas já chegou várias vezes. Mas aí então a Minardi começou a ter vários planos financeiros, principalmente ali com aquele australiano que comprou a equipe em década de 2000. E aí então a Red Bull foi lá e comprou a Minardi para ser a sua equipe B na Fórmula 1. E aí então a Toro Rosso permaneceu com o Toro Rosso até 2019. Nesse meio tempo ganhou uma corrida com o Vettel em 2008. E aí depois disso então decidiram trocar o nome da equipe para AlphaTauri em 2020, onde chegaram a ganhar corridas, chegaram a ganhar uma corrida e ganhar pódios. E aí depois disso, em 2024, a equipe decidiu tirar a grife porque quem não sabe, a AlphaTauri é uma grife de roupas da Red Bull. Decidiram tirar a grife como nome do time e botar só Racing Bulls, que é um nome bem genérico. Sauber. A Sauber, futuramente Audi, começou como Sauber. Sim, vocês vão entender que a Sauber é a equipe mais estourada da Fórmula 1, na minha opinião, tá? Porque sempre tiveram a chance de ter um bom contrato, era só querer, e aí foi lá e perderam tudo. Bem, a Sauber começou lá nos anos 90 e 93, onde tinham até o apoio da Mercedes, que voltou para a Fórmula 1 graças a Sauber, tá? E não se confundam, tá? Esse carro aqui não é a Red Bull, tá? Nos anos 90. A equipe era patrocinada pela Red Bull, tinha motores Ferrari e era gasolina da Mercedes. É o carro mais proibido hoje em dia. Bem, a Sauber, então, em 2005, decidiu apostar em uma parceria com a BMW, onde rendeu vitórias e vários pódios com o Robert Kubica. E em 2008, se a BMW decidisse focar naquele ano, talvez poderiam ter levado o campeonato de pilotos com o Robert Kubica, porque tinha um carro muito competitivo, chegava a disputar com a Ferrari e com a McLaren. Só que naquele ano, 2008, fizeram uma cagada, que foi, ganharam aquele ano, beleza, cheque, acabou o nosso ano, vamos focar para 2009. E aí em 2009 foi um fiasco, eles não tinham absolutamente nada, e aí então a equipe decidiu parar com a Fórmula 1 e foi focar em outras categorias, e devolveram a equipe de bandejinha para o Peter Sauber. E aí o Peter Sauber comandou a equipe de 2010 até 2018, né? Nesse meio tempo tiveram bons pilotos que passaram pela equipe, como por exemplo o Sérgio Pérez e o Kamui Kobayashi. Sim, eu acho que o Kamui Kobayashi é um bom piloto, eu acho ele muito subestimado na Fórmula 1 inclusive, tá? E aí depois disso então, a equipe virou Alfa Romeo. Já tinha um patrocínio Alfa Romeo em 2018, mas viraram definitivamente Alfa Romeo em 2019. E aí nesse meio tempo de lenga-lenga Audi e Sauber, a Alfa Romeo então decidiu não ser feita de trouxa e foi mandada e foi embora da Fórmula 2023, mesmo com um contrato para esse ano 2024. Em 2024 a Sauber voltou a se chamar Sauber, só que com outros patrocínios. Por fim, a Haas. A Haas também sempre foi Haas, ponto final. A Haas, ao contrário do que alguns pensam, a Haas não é uma equipe que comprou a Menor que antes era a Marussia, onde correu o Jules Bianchi, quase correu o Luiz Razia e tudo mais, né? Então a Haas surgiu em 2016, em 2018 teve o seu melhor ano, e hoje em dia a Haas continua sendo a equipe de fim de pelotão, porém que briga por coisas hoje em dia.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. O canal Esporte Clube está aí, estamos postando bem. Então é isso, pessoal, tchau, até a próxima!